Olá, eu sou o Jaime Cristóforo e hoje o assunto pode ser que você tenha alguma dúvida. É sobre bens que podem ser ou não penhorados em caso de execução judicial. Aqui eu quero passar alguns detalhes de alguns bens que de repente você esteja em dúvida se vai ou não para penhora, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Vamos lá, que a gente já vai conversar sobre isso. Antes, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, dá o joinha, compartilhe, comenta, para que a gente possa chegar até mais pessoas e estar contribuindo, quem sabe tirando uma dúvida que essa pessoa tenha. Mas vamos ao assunto já, rapidinho aqui. Bem, nós estamos falando aqui de bens impenhoráveis. Tá? O que seriam bens impenhoráveis? Como eu falei na própria introdução aqui, são bens que diante de uma execução judicial, de uma cobrança de dívida através de execução judicial, não há possibilidade que esse bem seja penhorado para um futuro encaminhamento para leilão ou alguma outra, um tipo de arremate desse bem para pagamento dessa dívida. Então, o que acontece? A lei, tá? Eu vou comentar aqui, a lei 13.105 de 2015 do Código do Processo Civil, no artigo 833, ela descreve muito sobre isso. Tá? O artigo 833 ele fala praticamente sobre isso. Quero alertar que eu não sou da área judicial, não sou advogado, então o que eu vou falar aqui é algo mais superficial para você entender. Você precisa ter algo que você tem uma dúvida, alguma situação, você precisa procurar um escritório de advocacia, né? Eu vou deixar na descrição também o link dessa lei, onde você vai poder acessar lá e ler a lei na íntegra, porque as informações que eu vou passar aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, elas são superficiais. E nesse artigo aqui, ele descreve, tá, sobre isso. E qual foi a finalidade? Por que essa lei foi criada? Primeiro, ela foi para proteção contra a penhoralidade, desculpa aqui, é uma proteção contra a penhora de bens, na verdade, né? Na sequência, pensando em que sentido? Para garantir a dignidade das pessoas e garantir a subsistência. O que se entende que quando foi criada essa lei é para que a pessoa pudesse, se tem um bem que seja lá um imóvel, um veículo, um instrumento de trabalho, uma poupança, um salário, que isso seja garantido e numa execução não seja bloqueado para que ele tenha, no mínimo, uma vida digna, né? Que ele possa pelo menos comer, se alimentar, morar, né? E que não perca tudo isso e agrave ainda mais a situação desse devedor. Então, foi pensado em dar essa garantia, né? Como a própria lei fala até, em subsistência, ou seja, um mínimo necessário para você viver. Então essa lei vem com esse intuito de proteger. E aí nós vamos ver alguns exemplos, tá, de bens que são impenhoráveis. Num primeiro momento são impenhoráveis, e aí você vai ver que todas as situações existem exceções. Vamos lá. Então, móveis, utensílios e vestuários. Ou seja, aquilo que você tem dentro da tua casa, o refrigerador, a televisão, a cama, o roupeiro, os utensílios que vão lá domésticos, os eletrodomésticos, né, as roupas que você tem, elas são impenhoráveis, porque entende-se que é o mínimo necessário para você ter uma vida digna, né? Uma vida com subsistência. Então, não vai para penhora, para uma futura, para encaminhamento futuro leilão, móveis, utensílios e vestuários. Agora, um exemplo. Eu estou sempre colocando aqui dentro do mínimo necessário. Por exemplo, você tem uma bolsa de 50 mil reais, você tem uma televisão de 40 mil reais, e você tem uma dívida de 2 ou 3 mil, ou 5 mil, ou 10 mil, 15 mil, 20 mil, um exemplo, né? É óbvio que o juiz vai entender que você não precisa ter uma televisão de 40 mil reais, de 20 mil reais, de 15 mil reais.
né? Você pode, de repente, com uma televisão de 3 mil, 4 mil, você passar. Então ele vai dizer, não, você vai para a penhora igual, ele pode entender isso. Você tem uma bolsa de 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, né? No caso, uma bolsa feminina, que existe até muito mais, né? Você tem um relógio que hoje existem relógios, né, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e muito mais, 50 mil, 30 mil. Ah, o juiz vai entender, pô, é uma necessidade básica, é necessário isso? Então, toda questão tem uma exceção, que ele vai avaliar se aquilo é o mínimo. Salários, pensões, aposentadorias. Eu até gravei um vídeo falando sobre essa situação de salários, né? Quando você tem a conta salário, a própria conta salário, ela é impenhorável. Eu falo sobre isso, vou deixar o link na descrição se você quiser entender um pouquinho mais. Pensões, aposentadorias são impenhoráveis. Em algumas situações, por exemplo, quando você deve pensão alimentícia, essas situações, elas podem incorrer a penhora de parte dela para execução de pensão alimentícia, né? Então, nesse caso, pode acontecer de penhora desses bens. Vamos na sequência aqui. Proventos de subsistência. Aí aqui entra o seguro de vida, o pecúlio, você é um vendedor autônomo, você é um profissional liberal, e aí você tem esses proventos de subsistência. Também vai ser avaliado pelo juiz, dependendo do tipo de dívida, do valor da dívida, dependendo do seu provento, ele pode entender que sim, pode ser penhorado, mas dentro de uma situação de normalidade, né, não. Então, por exemplo, a pessoa tem um salário de 20 mil reais e ele entende que 20 mil reais dentro de uma média salarial hoje do trabalhador brasileiro, que é de 3.500, se não me engano, por aí, já está além de uma necessidade. Ele pode entender que isso já é possível de penhora. Tem uma renda de 50 mil, sou um profissional autônomo, tem uma renda de 30 mil reais, não, mas é 40 mil mês, dependendo da linha. Ele pode entender que isso não é só subsistência, que é muito mais do que subsistência. Então, porque dentro da média do trabalhador brasileiro, dá em torno de 3.500, 4.000 a renda salarial. Vamos lá, imóvel residencial. Há muitos que falam, não, imóvel residencial não pode ser penhorado. E é verdade. Se ele for único, se esse imóvel for único. Mas também há exceções. Vamos supor que você deu esse imóvel como garantia de um empréstimo, de um financiamento, você alienou ele. Então, o que acontece? Se você já está com uma hipoteca e esse imóvel residencial é único, ele pode sim ser penhorado. Em caso de pensão, a mesma situação, pensões alimentícias ou pensão familiar também pode ser penhorado. Tá? Mas dentro de uma conjuntura normal, ele não é penhorado. Eu tenho um imóvel aqui, por exemplo, de 2 milhões. A minha dívida é de 50 mil. O juiz pode entender que você não precisa de um imóvel de 2 milhões para viver. Ele pode entender que você pode, para ter um mínimo de dignidade, que você num imóvel de 300, 400, 500 mil, 600 mil, você consegue viver. E aí a sua dívida de 200 mil, 100 mil, 50 mil, dá para vender o imóvel e a leilão, quitar a dívida, entendeu? E você comprar um outro imóvel. Ele pode pensar assim. Mas, de forma geral, imóveis que é único e que você o imóvel está dando um valor da média geral das pessoas que tem naquela região, ele não vai ser penhorado. Comentei aqui, está muito alto. E condomínio. Você tem dívida de condomínio, se é um apartamento, se é uma casa que é em condomínio e possui dívidas de condomínio, independente da situação, sim, ele pode ser, porque é dívida do próprio imóvel que ele pode ser penhorado também. Outra situação, por exemplo, instrumento de trabalho. Aí nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, você trabalha com carro de aplicativo. Então, o carro de aplicativo
é um instrumento de trabalho seu, ele é de subsistência. Então, agora, claro, você usa esse carro de aplicativo, mas ele é financiado e está alienado, então não tem nem como discutir. Ele é passível sim de busca e apreensão, inclusive esse veículo, se você não está pagando. Você deu esse veículo como garantia de um outro empréstimo, então não tem como. Mas se você não deu esse veículo como uma garantia para nada e ele é de trabalho, seja lá para frete, seja lá para carro de aplicativo, seja uma moto que você tem para entrega, para mototáxi, então não vai, é um instrumento de trabalho. Você tem aqui um exemplo, você trabalha na construção civil, você tem os equipamentos da área da construção civil, não são possíveis de penhora, porque é necessário para você trabalhar. Você tem uma indústria têxtil, você tem uma máquina lá de confecção, também não é possível de penhora. Porém, o que acontece em algumas situações, mesmo que o teu instrumento seja de trabalho, você tem esses equipamentos e você está devendo questões trabalhistas para alguém. Então, há sim possibilidade de que esse bem seja penhorado. Você está com problema de pensões também. Há possibilidade do juiz interpretar que esse bem, mesmo sendo de trabalho, possa ser penhorado. Então, avalie bem sempre essas situações, mas de forma geral, não é possível de serem penhorados. Poupança até o limite de 40 salários mínimos. A mesma situação, se você tem uma poupança normal, guardado até 40 salários mínimos, ele não é passível de penhora. Sempre lembrando, aquilo que eu comentei antes, a mesma situação. Porventura você use de má fé em alguma situação e que o juiz consegue entender e provar que você está usando de má fé em alguma dessas situações, é possível que ele reavalie o caso. Então, sempre pense nessas situações. Tudo isso aqui, todos eles são impenhoráveis. Tem mais algumas coisas ainda que são impenhoráveis que estão descritos na lei, mas é para você ter uma ideia. Se você está dentro de uma realidade, dentro de que você não está extrapolando em nada, tudo isso que eu comentei aqui é impenhorável, não pode ser bloqueado para ser encaminhado para leilão. Mas sempre eu digo o seguinte, olha só, consulte um escritório de advocacia, consulte um advogado dentro de cada situação, de cada tipo de dívida, para que você possa entender e avaliar se é passível ou não. Em algumas situações até pode acontecer o quê? De ser bem e realmente ser bloqueado e o juiz levar para a execução. Mas aí você contratando um advogado, ele pode entrar com uma liminar, com uma ação cautelar lá e tirar esse bem da penhora, se você justificar e o juiz entender que realmente esse bem é de uso seu e que não tem como ser penhorado para honrar com as dívidas. Lembre que vou deixar aqui na descrição o link da lei, onde você pode olhar mais detalhadamente cada bem, cada tipo que pode ser ou não penhorado. Muita coisa eu não falei aqui, bem superficial, para você poder entender e acessar. Só vai no link da descrição ou no comentário fixado, vai estar lá o link para você acessar. Lembre-se das exceções, que em alguns casos, diante de o juiz pode interpretar diante de algum caso, que mesmo bem estando na lei que é impenhorável, se ele estiver usando a má fé ou alguma outra situação, ele pode avaliar como bem penhorável sim. Se você gostou dessas dicas, se você entendeu que te ajudaram em alguma coisa, né, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal, comente, isso é importante para que a gente possa chegar até mais pessoas também, né? O seu comentário, o seu testemunho, sua explicação, e não esqueça de procurar um escritório jurídico para ter mais informações a respeito disso. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.